certo? Exemplo 2. Ok. Exemplo 2. O enunciado começou com calorímetro. Então, a gente vai começar com essa equação aqui, ó. A quantidade de calor é igual à capacidade térmica, que é um C maiúsculo, que multiplica a variação da temperatura de todo o sistema menos a temperatura inicial. Tá, mas, senhor, qual é a temperatura inicial do calorímetro? Bom, que a gente pode imaginar como se fosse uma garrafa térmica. A temperatura inicial do calorímetro é sempre a temperatura inicial da primeira substância que é colocada nele. Então, aqui, qual é a primeira substância que foi colocada dentro dele? Foi 200 gramas de água a 90 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do calorímetro também vai ser 90 graus Celsius. Ele sempre adquire a temperatura inicial da primeira substância que é colocada nele, tá bom? Essa é a única diferença. O resto permanece igual. Tá? A gente vai usar aquela outra equação que eu botei lá em cima, a equação geral da calorimetria, e aí a gente vai montar o sistema. Tá? Vamos ler aqui o exemplo 2, então. Lembrando, então, novamente, que quando o exemplo começa, ou quando o exercício começa com calorímetro e capacidade térmica dele, tu vai começar com aquela equação que eu botei no cantinho ali, que a gente vai ver agora depois. E lembrando também que se tem um calorímetro, com capacidade térmica, a temperatura inicial desse calorímetro vai ser sempre a mesma temperatura inicial da primeira substância que é colocada nele, que nesse caso aqui foi a água, tá? Então, a gente tem esse calorímetro, que pode ser uma garrafa térmica, dentro dele foi colocado 200 gramas de água a 90 graus Celsius, tá? E depois pede o seguinte, ó, obtenha a massa, está pedindo para calcular a massa, no exercício 1, de uma quantidade de alumínio que está a 20 graus Celsius. Então, foram colocadas duas substâncias dentro desse calorímetro. Água e alumínio. Duas substâncias. Então, a gente vai montar, nesse caso, seriam duas equações, mas como tem o calorímetro, vai ter mais uma equação para ele, tá? Então, bora lá, ó. E aí pede para calcular a massa do alumínio, certinho. Já tem as informações do calor específico da água e o calor específico do alumínio, tá? Então, estou botando aqui para o lado um pouquinho para fazer essa conta aí. Certo. A gente vai usar essa primeira equação aí e vamos usar também aquela lá de cima que nós falamos lá, né? Que na maioria das vezes a gente vai usar aquela ali, que é a equação geral da calorimetria, que é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, que é o ΔT menos TI. Ok. Aí. Fechou todas. Vamos começar com calorímetro, tá? Esse C aqui, ó, que é um C maiúsculo, que é de capacidade térmica, ele é diferente desse C minúsculo, que aqui é o calor específico de cada material, tá? Então, lá disse que a capacidade térmica do calômetro é 20, então eu vou botar ali no lugar do C, vou botar 20, certinho, vou botar 20. Deixa eu pegar uma cor aqui, ok. Aí. Vou botar 20, ok. No lugar do C maiúsculo eu boto 20, que é a capacidade térmica do calorímetro, vezes a temperatura final do sistema todo, do equilíbrio térmico. Vamos ver ali, ó. Tá? Vamos botar aqui. Então foi colocado 200 gramas de água a 90 graus Celsius dentro dessa garrafa térmica. Depois foi colocado o alumínio, que está a 20 graus Celsius. E ao final disso aí, que a gente vai descobrir a massa, ao final, o equilíbrio térmico fez a água esfriar até 70 graus Celsius. Então, o equilíbrio para todo o sistema, a temperatura final vai ser 70, tá? Para todo o sistema. Ok. Vou pegar ali, então, a temperatura final é 70. Vou colocar 70 aqui. Certo? Menos a temperatura inicial do calorímetro. É a mesma temperatura inicial da primeira substância colocada nele, que nesse caso é água. Estava 90, então vou botar 90 para ele também. 90. Certo. Aqui está do calorímetro. Deixa eu botar aqui. Vou fazer o mesmo esqueminha para ficar bem
bem claro para vocês. Essa primeira equação que nós montamos é do calorímetro. Vou botar aqui, ó, calorímetro. Agora, pessoal, eu não sei se alguém tirou algum print, coisa e tal, mas eu vou afastar para o lado um pouquinho aqui, porque eu vou escrever no canto aqui, tá?